pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa junção, essa aliança entre União Brasil e PP, aliança essa que na legislação chama de federação, essa super federação, e está sendo chamada assim por conta disso, por conta da pujança política que essa superfederação terá. É claro que ainda precisa aí que o Tribunal Superior Eleitoral efetive a federação que desde 2021 está aí na legislação eleitoral, que todas as vezes no bel prazer dos nossos congressistas eles vão lá e introduzem algo sempre que lá na frente vai beneficiá-los. Então, a federação existe desde 2022. Hoje no Brasil nós temos a federação com PP, ou com PT, PCdoB e PV. Nós temos a federação entre PSOL e Rede, e também nós temos a federação entre PSDB e Cidadania. Inclusive, Cidadania e PSDB vão romper essa federação, até porque não foi lá muito não trouxe muitos benefícios para esses dois partidos. Mas vamos lá falar dessa federação entre a União Brasil e o PP. União Brasil, que hoje tem aí seu presidente, o Antônio Rueda, e o PP, que tem seu presidente, Ciro Nogueira. É importante que a gente entenda que essa superfederação, além da pujança política, porque sim, terão quase 123 congressistas. Por quê? Serão 109 deputados federais, serão 14 senadores. Então, a gente vê aí a pujança política dessa superfederação, que eu inclusive vou arriscar aqui chamar de super centrão, porque tanto União Brasil quanto o PP fazem parte, sim, do centrão fisiológico, do centrão que toma lá da cá, que sempre foi, e agora com 109 deputados federais, 14 senadores, 12 mil vereadores, 1.400 prefeitos, a gente vê que sim, que tudo isso foi articulado para demonstrar e ter força política, que se traduz também na força de barganha, de negociação. Por quê? Hoje nós temos aí PL com maior bancada, 91 deputados federais, 14 senadores, junto com o PSD. Agora, a Federação União Brasil e PP vai ter praticamente o mesmo número de senadores, mas mais deputados federais, mostrando aí uma pujança, eu arrisco dizer, nunca vista até agora na política brasileira. É importante que a gente lembre que a União Brasil se tornou União Brasil por conta da fusão do DEM, dos democratas, com o antigo PSL do Bivar, que era inclusive o partido que Bolsonaro foi eleito em 2018. O DEM se fundiu com o PSL e se formou o União Brasil. Pouco tempo depois, agora, o União Brasil está aí criando federação com os progressistas, federação essa que vai se chamar UP. A gente pode chamar de UP, a gente pode falar UP, enfim, porque vai se chamar União Progressistas. Essa federação terá aí a duração de 4 anos, é o que a legislação diz, que pode e deve demorar no mínimo uma federação. A federação, diferente de coligação, em que os partidos se unem só na época das eleições, principalmente majoritárias, e que basicamente a unicidade, essa unificação é só na questão de justiça eleitoral, a federação é diferente. A federação é praticamente 2 ou mais partidos, né? Que têm estatutos diferentes, mas que acabam se unindo nessa federação. Para quê?
para principalmente abocanhar fundo partidário e fundo eleitoral de financiamento de campanha, o FEFEC. Inclusive, a União Progressistas, essa federação que depois de ter aí sua chancela, sua validação no TSE, vai estar apta para pegar dinheiro nas eleições de 2026. E, inclusive, pegar mais ou menos 1 bilhão de reais, ou 1 bilhão ou até mais. Se a gente for ver e ter em conta o que o próprio PL pegou em 2024 de 888 milhões, então a gente vê que com certeza, no mínimo, vai ser isso, 1 bilhão para mais o que essa federação vai ter de FEFEC, de Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, sem falar do fundo partidário, esse valor que os partidos acabam recebendo para pagar contas, para pagar viagem dos seus caciques, dos diretórios, enfim, aluguéis de carro, coisas que precisam ser custeadas pelos diretórios ou até pelas comissões também. Então, é importante que a gente tenha isso em conta, porque agora a gente tem um centrão que sempre foi fisiológico, com poderes, repito, nunca vistos até agora. Poder de barganha, poder de troca, e que também a gente sabe que pode ter muitos conflitos. Porque o Arthur Lira, que é do PP, era para ser ele o presidente da UP, da União Progressistas, mas as negociações não fluíram e Arthur Lira não será presidente da União Progressistas. O que se pretende? Vai funcionar da seguinte forma, pelo menos o que está posto até agora. Até dezembro, Rueda e o Ciro Nogueira vão dividir, vão compartilhar a presidência, será uma presidência compartilhada, e em dezembro, Rueda vai assumir a presidência, uma vez que Ciro pretende, com essa união progressista, ser ou empurrar o nome dele para ser vice na chapa com Tarcísio no governo de São Paulo em 2026. Enquanto isso, enquanto ainda chega dezembro e tem muitas negociações para serem feitas, quando acontecer a convenção entre esses dois partidos que vão federar, eles vão escolher exatamente quem será o seu presidente. Eu acredito que manterá ou Rueda, ou ainda assim Arthur Lira vai conseguir barganhar a presidência da União Progressistas. Temos aí 9 governadores, Caiado sempre foi, ou até agora, é o nome presidenciável de União Brasil, agora a gente pode chamar também que ele será provavelmente presidenciável de União Progressistas. A gente agora tem que talvez avaliar quem será o nome que vai ser aí vice na chapa com Caiado, mas o mais importante é o que eles vão abocanhar de dinheiro público. Muita gente às vezes não entende o quanto é importante que a gente cobre dos nossos políticos, emendas à Constituição, cobre melhorias e principalmente cobre direitos. Muitos deles sempre falam, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, mas alteração na lei eles sempre fazem. Eles fizeram alteração na lei para obrigar a gente a financiar a campanha eleitoral dos partidos. Eles fizeram alteração na lei para permitir fusão entre partidos. Eles fizeram alteração na lei para permitir federação entre partidos, ou seja, toda vez que é conveniente, eles mexem na legislação só para beneficiá-los, porque quando foi proibido, que
pessoa jurídica, né, empresas, empresários financiassem partidos e políticos, começaram a ter essa brilhante ideia de sim colocar o financiamento e a compra de votos que muitos fazem na conta do contribuinte brasileiro. Então, a gente vê que quando é conveniente, eles dão um jeito na legislação. Agora, sim, é claro que essa federação, além dessa pujança política que vai ter e do dinheiro, 1 bilhão só em 2026 de FEFEC e também de fundo eleitoral, a gente vê que acaba trazendo um poder de barganha muito grande, porque a gente viu, a União Brasil sempre fez parte dos governos, quando era DEM, enfim, a mesma coisa também com os progressistas. Ciro Nogueira, inclusive, foi ministro de Bolsonaro, tem ministros do PP no governo, então o PP é fisiológico agora com este superpoder que vai acontecer com relação à federação. Federação muito mais pujante, mais forte do que o PCdoB, PV e PT, que tem juntos o que é 80 deputados. Então a gente vê a pujança que é ter 109 deputados, algo, repito, nunca visto na história do país, pelo menos, principalmente depois da redemocratização. E a gente vê que, na verdade, porque infelizmente nós não temos a candidatura avulsa, os partidos políticos, eles acabam tendo monopólio de escolha, monopólio de quem eles acham que é elegível, no sentido, essa pessoa aqui é puxadora de voto, né? De voto, não importa o quão canalha é, o quão oportunista é, a galera não liga mesmo, a galera fala, pior que tá, não fica, a Tiririca trouxe o pior que tá, não fica, né? Aí pronto, qualquer um tanto faz, vamos pegar e trazer. Então a gente vê por que não tem candidatura avulsa, ninguém pode ser candidato a si mesmo, até porque a legislação não permite, e repito aqui, eles não vão mudar a legislação para ter candidatura avulsa, até porque o fundo eleitoral de financiamento de campanha e fundo partidário é um dinheiro exorbitante na caixa dos partidos. Então, eles sempre acabam dando um jeito. Para vocês terem uma noção das federações que a gente tem hoje, o PCdoB e Cidadania, eles federaram em 2022, porque a lei de federação partidária de 2021, eles federaram para no mínimo 4 anos. Só que agora estão separando, infelizmente, PSDB, a gente vê que está se tornando nanico, né? PSDB, que já foi gigante, partido aí que elegeu Fernando Henrique Cardoso, mas a gente vê que o PSDB está ficando nanico. Essa federação com a cidadania não vai prosperar, inclusive já está aí rompida, só que precisa manter o pelo menos 4 anos, aí eles vão dar o duplo twist carpado a nível de questão de legislação, mas não vai prosperar. E o PSDB está fazendo o quê? Organizando uma fusão com o Podemos. A mesma fusão que o DEM fez lá atrás com o PSL para formar a União Brasil, que diferente de federação, a fusão, o partido, ele se torna um só, com o CNPJ, com um único estatuto, e não tem prazo mínimo ou não. Até porque é como se fosse um novo partido, a sigla muda. A federação não, é por 4 anos, cada partido com seu respectivo estatuto, seus respectivos presidentes, eles alinham algumas outras coisas, sabe? Agora você vê que o PSDB vai fundir com Podemos para não perder fundo partidário, tempo de TV, porque a gente sabe que tem regras, né? Principalmente a legislação de 2017 criou a regra de cláusula de barreira, né, de desempenho para partidos políticos. Tivemos cláusulas de desempenho em 2015 por conta de Tiririca para candidatos.
para não puxar todo mundo, um puxador de voto, puxar qualquer pessoa. Teve cláusula de barreira que diz, ó, pode até puxar, mas para puxar, o candidato puxado tem que ter tido pelo menos 10% dos votos válidos, ou quando ele vai competir lá com as sobras partidárias, pelo menos 20% dos votos válidos. E com relação a cláusulas de barreiras para partidos políticos, é basicamente para enxugar, né, para ficar menos partidos políticos. Para vocês terem uma noção, em 2017 a gente tinha 35 partidos políticos, hoje a gente tem 29. Então, para evitar vários partidos políticos, a cláusula de barreira diz basicamente o seguinte, ó, se o partido não tiver mínimo de deputados federais ou mínimo de 2,5%, 3% dos votos válidos, ele pode perder esses benefícios. O PSDB, especificamente, hoje, dos 11 partidos com cadeiras cativas lá no nosso Congresso, está aí na corda bamba para perder tanto fundo partidário quanto tempo de TV. Porque tem atualmente 13 deputados federais em 8 estados da federação, sendo que, vamos supor, 2026 precisa o quê? 2,5% dos votos válidos e, além disso, vamos imaginar um cenário de que o PSDB renove os 13 deputados federais. Mas, se só renovar atualmente 3 deputados federais em 8 estados da federação, ele não vai conseguir, de forma nenhuma, manter ou ter fundo partidário e tempo de tela, de TV. No mínimo, precisa estar em 1/3 da federação, ou seja, pelo menos 9 estados. Tinha que ter pelo menos 13 deputados federais em 9 estados. Para melhorar para eles, tinha que ser 15 deputados federais em pelo menos 9 estados. Então, para eles talvez nem correrem esse risco, o que vão fazer? A fusão com o Podemos, que aí, fundindo, se torna um partido só, que o nome provisório será PSDB mais Podemos, enfim, PSDB Podemos. E a gente vê aí, Marconi Perillo já conversou com a Renata Abreu, que é presidente do Podemos, Marconi Perillo do PSDB, falou, não, está tudo certo, não tem mais interesse, já está descartada a federação com cidadania, até porque federação é só interessante para campanha, para pegar fundo partidário, principalmente FEFEC, Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Então, agora não é interessante manter essa federação com cidadania. Então, porque a lei também proíbe, tem que ficar 4 anos na federação, no mínimo. Aí já vai terminar para fazer outra federação? Não. Então, para eles não terem as penalizações, as penalidades legais, que inclusive implica perder o fundo partidário, eles tiveram a brilhante ideia de fundir, fazer uma fusão com o Podemos. Assim, eles mantêm o fundo eleitoral, o fundo partidário, o tempo de tela. A gente vê que sempre eles olham em benefício dos partidos políticos. Tanto assim é que o mandato ele não é do candidato, é do partido político. E agora resta saber como que vai se desenhar esse super centrão, essa super federação, uma vez que tem muitos caciques, né? Rueda venceu aí a queda de braço com o Bivar, né? Que era do PSL e conseguiu aí a presidência do União Brasil. A ACM Neto era do DEM, quando o DEM se funde e se torna União Brasil, o Rueda, que era do PSL, vira presidente do União Brasil. A ACM Neto, que era do DEM, que era presidente do DEM, se torna vice
da União Brasil, então a gente vê sempre os mesmos rostos, as mesmas pessoas, o monopólio da política. Eu geralmente brinco que o Brasil é deles. As pessoas falam, ah, o Brasil é nosso. Não, o Brasil não é nosso. O Brasil é deles. O Brasil é dessa elite política que manipula, que alinha, que associa, que faz aliança e principalmente quando essa elite ela consegue essa pujança, essa força de ter muitos congressistas, de ter muito dinheiro no caixa. É muito complicado porque se o Centrão historicamente acaba encurralando o governo de ocasião, né, exigindo, barganhando cargos, e imagina agora com esse superpoder, com essa superpujança política, o que é que o Centrão não vai conseguir por conta desse alinhamento. Não se enganem que não é por conta de ideologia, repito, nem União Brasil, nem os progressistas são partidos de direita, são centrão fisiológico, isso exatamente eles fazem. Claro, por conta do dinheiro, né, do fundo partidário, do fundo eleitoral, mas também para se posicionarem em 2026 politicamente de uma forma estratégica. Porque se a gente está polarizado entre esquerda e direita e tem aí uma superfederação que se diz teoricamente de direita, com Caiado, com vários caciques, com várias, o próprio Ciro Nogueira, com várias pessoas que já flertaram, inclusive, com o bolsonarismo, então talvez essa superfederação se coloque com uma terceira via. A gente viu aí que o Temer, inclusive, chamou esse pessoal para fazer uma segunda via, para uma terceira via para enfrentar tanto o lulismo quanto o bolsonarismo. Então a gente entende que é nesse sentido de sempre ganhar território político. O Eduardo Leite, que é do PSDB, acho que não vai permanecer nessa coisa de PSDB Podemos, talvez ele vá para o partido de Kassab, para o PSD, para buscar uma vaga aí no Palácio do Planalto. Então a gente vê que a política é muito dinâmica, tudo muda. Era Arthur Lira para ser presidente da UP, da União Progressistas, não vai ser. O Rueda e o Ciro Nogueira vão dividir a presidência. Então a gente vê que é sempre eles, entre eles, para eles e com eles. Enquanto isso, muita gente fica militando à esquerda, à direita, discutindo ideologia e acaba não olhando o que está acontecendo na sua face, que é simplesmente os donos do poder, os donos do privilégio, os donos do Brasil fazendo o que querem, mudando legislação ao seu bel prazer. Ah, empresário não pode contribuir? Peraí, quem vai contribuir vai ser o povo. Ah, a gente vai criar uma forma aqui de federar. Partido político pode federar para pegar dinheiro público. E as pessoas não cobram, ficam na ideologia, comunismo, extrema-direita. Infelizmente, não avançam as pautas sociais, as coisas que precisam realmente avançar. Então, a gente vê que esse superpoder que o UP terá vai ser muito mais numa questão de conveniência, por conta dos vários congressistas que cada um tem. Então, a junção dessas duas bancadas, dessas duas legendas, é muito pujante. E aí, claro, eles vão ter aí um balcão para eles negociarem o que quiserem, da forma que quiserem. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba.